para você ter uma ideia. Distribuir e ficar com alguma coisa. Ele foi se formando aos poucos, né? Também. Aí. Nisso, mas você voltou aí a essa época e eu tenho uma pergunta aí para fazer. Nessa época, assim, década de 60, ou comecinho de 70, você, sem dúvida, foi, assim, entre as mulheres, uma pioneira. Você tinha essa consciência nessa época que só era você, ou... porque não tinha, de fato não tinha, né? Aliás, as primeiras arquitetas formadas aqui só foram a partir de 69, 70. Então, assim, não tinha, né? Quem fazia projetos de arquitetura. Eu acho que não tinha, mas eu nunca tive muita consciência disso, não. Né? Eu tinha, assim, eu sentia muito, às vezes, essas diferenças, sabe? Coisas que aconteciam. Quando a gente foi para a Alemanha, eles deram a bolsa para o Gert e não podiam dar para mim porque era mulher dele. Então, eu frequentei a faculdade lá como ouvinte. Então, de certa forma, isso já fazia parte da minha vida. Na época do Castelão, por exemplo, quando saiu o projeto, eu me candidatei, claro. Mas aí disseram, não, mas o Bormann já está, aí são 2 da mesma família e tal. Como se aquilo fosse uma divisão de um bolo. Assim, eu achava engraçado, mas eu me acostumei com isso, né? Acho que fazia parte. Fazia parte da época, né? Da mentalidade da época um pouco. E é porque eu sou meio briguenta também, às vezes eu enfrento essas coisas. Eu nunca achei que eu fosse melhor que ninguém, entende? Realmente eu nunca me colocava assim como... Hoje, né, a gente vive em outro contexto. E aí, como é que hoje você se enxerga como pioneira? É engraçado. Eu acho que porque a gente no Rio tinha muita gente, muita mulher que trabalhava e tal, eu nunca me considerei assim pioneira. Eu acho que até antes de mim vieram outras, né, que ficaram à sombra dos maridos, né? E principalmente quando você tem um marido arquiteto, né? Aí fica mais ainda. Eu não me considero assim pioneira nem lutadora por minha posição. Acho que eu nunca fui, não. Eu sou meio. Eu só sou assim um pouco teimosa, né? A escola foi fundada, né, em 64, no ano da ditadura. E parte do período que você viveu lá foi um período de exceção. Embora para muitas pessoas isso não fosse percebido, mas acho que dentro da universidade, pelo alcance que as pessoas tinham, aí eu queria que você relatasse um pouco como foi esse período, teve alguma dificuldade, algum tipo de perseguição? Eu ficava numa posição um pouco delicada, porque o meu pai era militar e era muito ligado ao castelo. Então, o Gert, então, era menos político que eu, mas eu também evitava, porque se alguém se sentisse acusado, podia chegar e dizer foi ela. Está ligada com fulano de tal, que está, sabe? Então, eu tinha essa consciência. E é engraçado porque a gente foi para a Alemanha em 67, né? E eles levavam a gente até Berlim para conhecer. Eles ficavam em Stuttgart e a gente foi para Berlim. Então, o nosso passaporte tinha uma entrada na Alemanha Oriental, uma saída. A gente foi depois conhecer o lado de Berlim Oriental, então teve outra entrada e outra saída. E a gente um dia ainda inventou de ir a um teatro lá. Aí teve outra entrada. Então, constava um monte de entrada e saída na Alemanha Oriental. E aí uma amiga minha do Rio tinha um projeto que ela queria mandar para a gente, mas aí viu que a gente estava numa lista suspeita. Nossa. Quero falar um pouquinho sobre a experiência que você teve na prefeitura, que eu vi que você teve à frente do setor de obras da Secretaria Regional. Foi. Você voltou para Fortaleza? Eu fui da prefeitura antes de ir para Brasília. Né? Foi. Tive.
E assim, dizer que eu deixei marcas na cidade, eu não deixei não. Mas eu deixei duas coisas que eu acho que valeram. Uma foi quando eu estava se resolvendo a questão da Senador Pompeu ali, chegar a entrada para Rio Branco, que eu disse ao pessoal, gente, vão no Exército e peçam aquele pedaço de terreno que eles não usam para nada. E eles fizeram e é um negócio que está até hoje, arrumando o trânsito ali. Aquela ilhazinha que tem, quando você sobe a Senador Pompeu para pegar a Barão Rio Branco. Aquilo ali. Então, assim, às vezes você passa na prefeitura, acha que não fez nada, deixou a marquinha na cidade. E a outra foi na época que eles fizeram interceptor oceânico. Eu estava na prefeitura nessa época e eles tinham feito um traçado que ia derrubar uns 50 coqueiros ali na volta da Jurema. E aí o pessoal disse, aí eu falei, não, ninguém pode mexer e tal. Aí eu peguei, sentei e fiz o traçado em cima da calçada. Aí eles olharam, acharam que o traçado era mais viável e não cortaram os coqueiros. São as minhas intervenções na cidade. Também a gente percebe na sua trajetória que você sempre trabalha com outros colegas. Né? Você gosta de trabalhar, né? Em equipe. Gosto, apesar do pessoal achar que eu sou meio mandona. Não, eu acho assim, eu trabalhava bem com o NEARCO. Eu trabalhei com o NEARCO muito tempo, né? Mas eles às vezes se queixavam. É porque são bem diferentes, a minha experiência. Logo que eu cheguei aqui, eu fiquei com o Daniel lá no escritório. Foi. E a equipe dele chegava e dizia assim, quando a gente estava terminando o projeto, a equipe chegava e dizia assim, Nícia, não olhe mais, não olhe que você vai encontrar alguma coisa. E a gente não termina isso. Que eu acho que é muito o olho do professor, né? O liberal era assim. Treinado para... Aí foi bom, foi muito bom. Foi bom principalmente, porque essa coisa, quando você é professora a vida toda, né? Então, eu achava muito bom, eu ensinei muita gente lá. Então, muita gente que hoje trabalha com paisagismo se formou por lá. O Newton Berger passou 3 anos no meu escritório. Foi? Sabia disso. Pra você ter uma ideia.